Muito bem, pessoal, muito prazer. Meu nome é Flávio Daira, eu sou professor de Direito Penal aqui do Gran Cursos Online e nós estamos na nossa bateria de dicas para a sua prova da Câmara Legislativa do DF. Hoje, aqui, agora, a gente vai falar sobre as diferenças entre crime e contravenção. Talvez os senhores já devam ter visto, se não viram ainda, é porque provavelmente a gente ainda vai subir, um vídeo que a gente fez sobre a classificação de crime e contravenção e a classificação atual que a gente tem sobre crime de acordo com a gravidade, de acordo com o tratamento. Contravenção hoje em dia, os senhores já devem intuitivamente ter noção sobre isso, a maioria dos delitos contravencionais, eles praticamente não têm mais verificação empírica e quando tem verificação empírica, ou seja, quando eles acontecem, eles quase não têm repressão. Ah, Flávio, então para que serve a contravenção penal hoje em dia? Para pegar você na sua prova, tudo bem? E ainda quando no edital não tem a contravenção, eles geralmente fazem perguntas ali sobre os crimes, colocando os conceitos de contravenção, porque você estudou em um livro que provavelmente abordava a diferença entre uma e outra, e na hora você lembra e você se confunde. Então vamos estudar aqui agora, vamos colocar na tela as principais diferenças entre crime e contravenção. Primeira diferença é a pena. A pena, eu estou dizendo, a pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade do crime, ela pode ser punida pela reclusão ou pela detenção. Já a contravenção é pela chamada prisão simples. Qual a diferença entre elas? Volta aqui para mim. A pena de reclusão, ela pode ser cumprida em qualquer dos três regimes, regime aberto, semiaberto ou fechado. E ela pode iniciar o cumprimento em qualquer dos três regimes, regime aberto, semiaberto ou fechado. Via de regra, se a pena for de até 4 anos, regime aberto, se a pena for entre 4 e 8, regime semiaberto, se a pena for superior a 8, regime fechado, ou se o crime for uma situação de reincidência, a pena também começa a ser cumprida em regime fechado, lembrando que a súmula 269 do STJ permite que o reincidente, mas cuja pena seja de até 4 anos, inicie a pena em regime semiaberto. As penas de detenção, elas também podem ser cumpridas em qualquer dos três regimes, mas elas só podem ser iniciadas nos regimes aberto ou semiaberto. Pena de detenção de até 4 anos, regime aberto. Pena de detenção superior a 4 anos ou caso de reincidência, regime semiaberto. Ah, Flávio, mas se a pessoa começa a cumprir a pena de detenção e, via de regra, no Brasil o regime é progressivo, como é que ela vai cumprir no regime fechado? Via de regra, o regime é progressivo, mas se a pessoa cumprir se ela cometer uma falta grave, ela pode regredir de regime. A prisão simples, ela difere de detenção justamente por isso. Ela pode começar o seu cumprimento em regime aberto ou em regime semiaberto, só que ela jamais regride para o regime fechado. A contravenção nunca é punida com rigor penitenciário. Essa é a primeira e a principal diferença entre elas. Vamos seguir a segunda diferença em relação à tentativa. Tentativa é uma forma de punição daqueles delitos que você tem a conduta criminosa, mas não tem um resultado. Você não tem a consumação do crime. Aí, via de regra, a tentativa é punida com uma diminuição de pena de 1 a 2/3. A contravenção penal, quando ela fica na esfera da tentativa, ela não tem punição. Então, você pode ter, de fato, a tentativa de contravenção, mas de direito, essa tentativa, ela não tem repercussão. O crime, ele pode ser perseguido por ação pública, pública condicionada à representação, ou então ação privada, pública incondicionada, condicionada à representação ou ação privada. A contravenção é só pela ação pública incondicionada. Senhores, vamos lembrar o que é extraterritorialidade. Volta aqui para mim. Via de regra, a lei penal brasileira, ela existe para reger os fatos com relevância penal que tenham acontecido no Brasil. Todos os fatos com relevância penal que acontecem no Brasil são punidos pela lei brasileira? Não, nós temos exceções. Nós temos situações que acontecem no Brasil, mas que são regidas por leis estrangeiras, como é o caso
dos diplomatas, como é o caso dos cônsules, naqueles delitos que têm pertinência com a sua função consular. Então, essa hipótese em que uma lei estrangeira vem regular um fato aqui, a gente chama de intraterritorialidade. A regra geral, que a lei penal brasileira regula os fatos ocorridos no território brasileiro, a gente chama de territorialidade. Agora, tem situações que a lei penal brasileira, ela vai ao exterior alcançar um fato que aconteceu lá. E isso a gente chama de extraterritorialidade. Lá no artigo 7º do Código Penal, nós temos 8 hipóteses de extraterritorialidade. 4 incondicionadas e 4 condicionadas. Só para a gente lembrar, as incondicionadas: crime cometido contra a vida e liberdade do presidente da República, contra o patrimônio e a fé pública da administração direta e indireta, os crimes funcionais e os crimes de genocídio praticado por brasileiro ou estrangeiro que tem domicílio no Brasil. E as hipóteses condicionadas, quais são? Crimes cometidos por brasileiro, crimes cometidos contra brasileiro por estrangeiro no exterior, crime que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado, ou crime praticado no interior de aeronave ou embarcação brasileira de propriedade privada, não tendo sido punido no exterior. Essas 4 hipóteses que eu falei por último, só vai haver persecução penal delas se o infrator entrar no Brasil, se o crime for crime no Brasil e no fato onde ele aconteceu, se o cidadão não tiver sido absolvido no exterior por esse fato, ou caso ele tenha sido punido, não tiver cumprido pena, porque ele tem que cumprir pena aqui, ou se o fato não tiver resolvido pela lei alienígena por qualquer causa, como a extinção da punibilidade, ou, segundo a nossa lei, o fato também não tiver com a sua punibilidade extinta. E no caso do crime praticado por estrangeiro contra brasileiro no exterior, a gente também não pode extraditar a pessoa para ela ser julgada no seu país de origem, porque aí a nossa lei não alcançou o fato, ele vai ser julgado pela lei do país dele. Bom, isso aqui a gente fez uma blitz, né, em 1 minuto e 14 segundos sobre extraterritorialidade. Agora, a extraterritorialidade, ela não vale para as contravenções penais. Então, se alguém fizer uma banca de jogo do bicho lá no Paraguai, o cara é brasileiro, vai lá para o Paraguai, faz uma banca de jogo do bicho, fica fazendo os apontamentos, pega o dinheiro e tal, volta para o Brasil. As autoridades brasileiras estão olhando lá, ele cometendo a contravenção penal. Tá, o que acontece? Nada, por quê? A contravenção penal brasileira, ela não tem essa força de gerar extraterritorialidade. Então a gente só tem extraterritorialidade para crime, não tem para contravenção. Senhores, tempo máximo de cumprimento de pena, os senhores sabem que para crime é 30 anos, para contravenção são 5 anos. Senhores, o tempo máximo de cumprimento de pena. Se o cara tem aquelas penas de, uma pena de 120 anos. Mas é 120 anos, mas com 1/6 ele pode ir para o semiaberto. Aí muita gente acha que é 1/6 de 30, né? Não, é 1/6 de 120. O 30 anos do artigo 75 é tempo máximo de cumprimento. Não é o teto da pena para efeito de cálculo de benefício penal. São coisas diferentes. Senhores, o que é SUSI? SUSI é a suspensão condicional da pena. É a 7ª etapa de aplicação da pena. É a suspensão, né? É diferente da substituição. Substituição da pena, você troca uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Você está cumprindo pena de uma forma diferente. No SUSI, você não está cumprindo pena. Você suspende a pena e se, pelo período de prova da suspensão, o cidadão não descumprir as condições e não cometer um novo crime, aí você extingue a punibilidade. Esse prazo para crime é de 2 a 4 anos, via de regra, ou de 4 a 6 anos no SUSI especial humanitário e na contravenção é de 1 a 3 anos. Olha só, gente. Se você desconhece a existência da lei, tá? Você desconhece, não é erro de proibição, tudo bem, gente? Eu não estou falando da pessoa que não podia ter conhecimento da ilicitude. Eu estou falando do desconhecimento da literalidade da lei. Olha só, o desconhecimento da literalidade da lei em relação a crime não gera consequência, não gera escusa, não gera isenção de pena. Pode gerar atenuante de pena, tem lá no artigo 65. Agora, se você desconhece a lei da contravenção, e se você der uma lida nos delitos de contravenção, você vai ver que você desconhece a maioria, o juiz pode te perdoar judicialmente.
Na verdade, gente, a maioria das pessoas, mesmo dos aplicadores da lei, eles desconhecem, né, as contravenções penais. Então, se você... Gente, lembrando que isso aqui não é o erro de proibição, não é o desconhecimento da ilicitude, não é aquele desconhecimento paralelo na esfera do profano, não é o desconhecimento do leigo, não é achar que aquela conduta não é sequer errada, tá? Não é aquela situação da menina que mora num país, Noruega, por exemplo, que não se discute sobre criminalização não do aborto, ela vem no Brasil e realiza o aborto. Para ela aquilo é certo. Então ela está em erro de proibição, isso é uma coisa. Isso aí, erro de proibição, gera escusa. Erro de direito... Ah, eu não conheço a lei? Olha, tem 1.300.000 dispositivos de lei no Brasil. Se a gente for admitir que a pessoa alegue que não conhece a lei a título de não cumpri-la, ninguém vai cumprir a lei. Vamos lá. Os processos em relação ao crime, eles tramitam na Justiça Federal e na Estadual, contravenção só na Estadual. Bom, senhores, essas últimas diferenças aqui, né? Cabimento de prisão preventiva e temporária para contravenção, Jesus amado, né? Prisão preventiva agora, gente, prisão temporária é só para os crimes que estão na lista, né? E prisão preventiva tem que ser para crime de pena de pelo menos 4 anos, né? Possibilidade de confisco. O que é o confisco? É aquele efeito da condenação, aquele efeito automático da condenação, tá? De você confiscar os instrumentos do crime. Aquilo não tem para contravenção, aquele efeito do artigo 91, inciso 2. Então, senhores, voltando aqui para mim, temos um en passant geral nas principais diferenças de crime e contravenção que podem ser cobradas na sua prova. Boa sorte!